Bem-vindos a mais um PatiCast. E hoje nós vamos falar sobre o curso de Direito. E para isso, nós vamos conversar com Fernanda Joyce. Fernanda é advogada e hoje ela vai estar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. E agora a dificuldade que a gente vai ter é controlar esse tempo, porque como eu sou apaixonada pelo curso de Direito, eu tenho um monte de histórias para contar. Meu nome é Fernanda Joyce, eu sou advogada há mais de 20 anos. Na verdade, eu me formei no ano 2000, estudei na Unimontes, a Universidade Estadual aqui de Montes Claros, e depois que eu fiz esse processo, a minha formação, eu fiz diversas especialidades na área que eu atuo. Hoje eu atuo como advogada, especialmente na área de direito de família e sucessões, que é inventário, pensão alimentícia, divórcio, essas coisas que não são muito boas assim para a vida, mas que fazem parte do universo jurídico. Isso. E Fernanda, e conta pra gente como que foi o seu processo de escolha profissional. Quando você estava se decidindo em fazer direito, foi sua primeira escolha? Você havia pensado em outros cursos? Como que foi esse momento? Porque a gente sabe que é um momento tenso na vida do adolescente, né? Muito jovem para escolher, muita pressão, mas tem que escolher. Como que foi esse momento para você? Na verdade, assim, eu tinha cerca de 13 para 14 anos, até passei a puxar pela memória quando foi essa escolha. Eu tinha 13, 14 anos, então isso tem 30 anos, porque hoje eu tenho 45. E, e eu sei que eu escolhi o direito porque eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler e gostava de história. Então, a primeira opção seria ser professora e professora de história. Mas eu achava que isso não ia me dar muito dinheiro, um retorno financeiro que eu almejava. E aí, naturalmente, eu busquei, dentro das carreiras tradicionais, aquela que teria uma ampla variedade de possibilidades. Eu pensei no curso de direito. A princípio, eu até pensei em fazer direito para fazer concurso. E aí, ao longo desse tempo, eu fui, depois de formada, aí eu vi que não era tanto a minha escolha assim, porque o estudo para concurso exige uma nova preparação. É como se você estivesse estudando para o vestibular, só que de uma forma mais enfática, mais demorada, mais dedicada, e o resultado às vezes demora um pouco mais. E aí, por isso, eu escolhi a advocacia e fui me especializando na área que eu escolhi trabalhar. Certo. E é interessante você falar essa questão de observar o mercado de trabalho, né? Observar, igual você falou, eu pensei em seguir um caminho, mas talvez isso não me trouxesse um retorno financeiro que eu esperava. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes. Tentar conciliar tanto um curso que eu gosto, como a análise do mercado de trabalho e outras diversos pontos que estão de acordo com o meu projeto de vida. Que bacana, Fernanda. Na verdade, assim, para a pessoa que quer a carreira de advogado ou de qualquer uma das outras carreiras, que aí, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho dessas carreiras Claro. jurídicas. Na verdade, a pessoa ela tem que gostar de estudar. As leis no Brasil são muito dinâmicas, então muda com constância. Não adianta a pessoa estudar hoje e falar, eu fiz o curso de Direito 5 anos e fiz mais uma especialização ou um mestrado 2 anos e agora pronto, está acabado. Na verdade, são diversas modificações legislativas, então ele tem que saber que ele vai ser eternamente um estudante, no caso, depois de formado, estudante do direito. É em uma constante atualização, né? Porque surgem novas demandas, surgem novas situações onde cada vez mais precisa, né, dessas Sim. alterações. Hoje mesmo a gente tem aí nesse universo da informática que alguns anos atrás a gente nem imaginaria, né, que precisaria de alguns cuidados aí Sim, dentro. um digital influencer, por exemplo, hoje precisa de um contrato, que é um contrato simplesmente, mas tem as especificidades da carreira, né? Então, o profissional do direito ele tem que estar se capacitando, mas eu acho que isso é para todas as áreas, né? Um médico vai precisar se especializar e vai precisar sempre estar em busca das melhores tecnologias, um psicólogo, um dentista, um educador físico, todas as profissões, quando a pessoa
quer se tornar um bom profissional, demanda essa dedicação constante. Então, é importante que ele escolha uma área que ele goste, Isso. porque senão depois vai ficar muito difícil lidar com isso ao longo da vida, né. Fica pesado, porque realmente é uma constante atualização, porque sempre surgem coisas novas em qualquer área, né. E em relação ao curso do direito, o que você fala pra gente? O curso do direito, o primeiro ano é uma nova prova, porque ele não tem nada a ver com o curso, com a advocacia, com os tribunais, com aquilo que a gente vê nas séries, nos filmes, né, de achar uma prova de última hora, chegar no tribunal e nada disso. A parte inicial do curso é muito teórica. Então, às vezes, a pessoa começa imaginando que vai lidar com isso e ela tem uma frustração inicial. Então, ela precisa estar ciente disso. Eu vou parar aqui um pouquinho só para te falar das carreiras jurídicas, até para que a pessoa possa visualizar isso lá no futuro. No primeiro ano de faculdade, a pessoa às vezes vai ter sociologia, filosofia do direito. Então, por isso que minha vontade de estudar história me ajudou neste momento. E sempre o gosto pela leitura também me ajudou. Então, depois que a pessoa escolheu o curso de direito, ela vai poder fazer um concurso público, ela pode ser delegado, promotor de justiça, defensor público, juiz, advogado municipal, estadual, tem diversas carreiras de concurso público. Ele pode ser advogado, um advogado privado, e ele ter seu próprio escritório, ou se associar a um outro escritório e ser um empregado de um outro escritório. Além disso, ele pode ser um gestor, né, um gestor de uma empresa, e o conhecimento jurídico vai aliar a isso. Só que para qualquer uma dessas carreiras, ele vai ter que dedicar um pouco mais, além do que está na faculdade, para poder conseguir chegar, né, no cargo almejado. Então, ele precisa se dedicar, por exemplo, o advogado privado, como o meu caso. Eu, depois de 20 anos de advocacia, eu tenho feito cursos de gestão. Porque quando você está dentro do seu escritório, às vezes você recebe um dinheiro e aí você acha que você ganhou um dinheiro. Não, na verdade você trabalhou e é como se fosse um salário. Só que diferente de outras profissões, que às vezes você tem um salário fixo no final do mês, você tem diversos salários ao longo de um mês, só que pode ser que tenha um mês que você não receba nenhum dinheiro. E além disso, você tem que ser gestor da sua própria rede social. Se você não é um grande escritório que compõe uma grande banca, você tem que fazer a administração, se você tem um funcionário, um estagiário, uma secretária, você tem que pagar a internet, a luz. Então, são diversos conhecimentos que, às vezes, inicialmente a pessoa fala: eu tenho que ter conhecimento jurídico. E esse só conhecimento não vai bastar. E, além de tudo, o que eu considero mais importante para quem quer ser advogado, advogado privado, é uma rede de contatos, network. O Estatuto da OAB não permite que você faça publicidade. Então, a publicidade ela tem que haver moderação dentro de alguns limites. Então, como que eu vou conseguir um cliente se eu não consigo fazer propaganda do meu serviço? A indicação vem normalmente de outros clientes que eu atendi anteriormente e para quem advoga na área trabalhista ou na área empresarial, de outras empresas, são clientes de qualquer forma, né? Pessoa jurídica ou pessoa física, mas vem através dessa rede de contatos. Então, é importante que você tenha uma rede de contatos, porque se você ficar fechado lá dentro do seu escritório, bonitinho, com a mesa, uma poltrona, tudo bonitinho, dificilmente alguém vai chegar lá na sua porta e bater querendo te contratar. Você tem que expandir sua rede de contatos para poder conseguir captar esse cliente. Exatamente. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que o que era muito importante da gente, cultivar enquanto a gente está na faculdade já, era bons amigos e bons contatos. Sim, sem dúvida. E o que que acontece? E o bom de você trazer essa questão aí do primeiro ano, que é muito teórico, que é uma parte interessante, muitas vezes o jovem escolhe o curso, né, que ele deseja, e aí eu sempre dou essa dica, veja a grade curricular. Porque, claro, o primeiro ano, o primeiro período de vários cursos, geralmente são mais teóricos mesmo, os primeiros anos, mesmo que seja um curso onde você vai ter mais prática do que teoria depois de Sim. formado. Mas essa importância de você estar atento nessa grade curricular, principalmente quando você está em dúvida entre 2 cursos, é muito legal, porque você vai sentir o que te chama mais atenção, o que te dá mais interesse
dentro de qual curso, e isso é muito legal da gente trazer para eles ficarem atentos, né, em pesquisar grade curricular. Claro que de faculdade para faculdade tem algumas alterações, mas a Mas base é a é a mesma. mesma. Sem dúvida, é um conselho que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. Apesar do que não me causou uma grande decepção, porque como eu gostava de estudar, e o primeiro ano de faculdade tinha muita farra, então a gente conseguia conciliar essas coisas, né, que o estudo não era tão efetivo, mas como eu gostava de ler, eu conseguia conciliar essas questões, né, da socialização, de encontrar com os amigos e também com o tempo que eu dedicava aos estudos. Mas seria, sem dúvida, um conselho muito importante, conhecer essa grade curricular. E neste primeiro momento também, talvez seria bom. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum familiar que é advogado, né? Eu tenho um tio que é bacharel em direito, mas ele nunca foi advogado ou concursado na área. Ele é concursado, mas em uma outra área. Então, seria bom conhecer essas outras áreas. E no primeiro período, em que pese você não conseguir inserir num escritório de advocacia, porque os advogados normalmente não contratam a pessoa que está no primeiro período, porque ela não tem um conhecimento que vai ser auxiliar naquele processo ali. E talvez nem auxilie o próprio acadêmico quando ele inicia a faculdade. Mas conhecer as áreas, né? Você vai numa delegacia, procura um acadêmico dos anos posteriores, fala, você já faz estágio? Como que é seu estágio? Me explica aqui, qual que é a área que você atua? Vai num tribunal, num fórum, na Justiça do Trabalho, passa a conhecer um pouco mais as diversas áreas de atuação, até para poder sentir depois lá na frente quais as áreas que ele pretende fazer estágio e que eu considero extremamente relevante. Quando já está ali para o quarto, quinto período, comece a fazer estágio, diversifique o máximo possível, a não ser que você tenha certeza da área que você queira trabalhar. Por exemplo, às vezes a pessoa já tem um pai que já tem um grande escritório sólido na área trabalhista e ele já está focado naquilo ali, mas se não, procure conhecer as mais diversas áreas, porque com certeza no futuro você vai ter uma vida mais feliz, porque você vai ter conhecido as diversas áreas e poder escolher melhor. Certo. E em relação ao mercado de trabalho, Fernanda, o que você falaria para quem está ouvindo a gente sobre pessoa formou no direito? Como que é aí essa inserção no mercado de trabalho? Hoje, em Montes Claros, especificamente, formam-se muitos bacharéis em direito. E acontece que muitos deles ficam frustrados porque não conseguem um bom salário, né? Não consegue, monta o primeiro escritório, às vezes com colegas da faculdade ali, e não consegue o retorno financeiro pretendido. Mas quando não existe um milagre, né? As coisas, principalmente no direito, são construídas paulatinamente. Então, a pessoa que quer se dedicar, e ela com certeza terá um retorno financeiro, mas não é imediato, né? Aquela pessoa que, eu quero fazer direito para poder ter um retorno financeiro imediato, não acontece. Até porque nos concursos que têm um maior retorno financeiro, por exemplo, magistratura e Ministério Público, ele exige que a pessoa tenha 3 anos de prática jurídica. Então, ela vai ter que ter, durante 3 anos, aliar a advocacia ou um concurso de nível superior na área jurídica para conseguir ter o tempo de experiência para poder tentar esse concurso. Mas, normalmente, para poder passar no concurso também desse tipo, a pessoa não gasta menos de 3 a 5 anos de estudo. Então, isso é natural. O mercado de trabalho é muito amplo, Patrícia. O que eu vejo as pessoas acontecendo é que a maioria quer ir para o mesmo nicho de mercado e aí acontece uma canabilização. As pessoas buscam todos atuar na mesma área e aí um fica querendo passar na frente do outro e cobra os honorários mais baratos e aí todo mundo perde. Se chamados à consciência e todo mundo seguir o que a tabela da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, sugere, todo mundo teria um retorno financeiro
o retorno financeiro pretendido. Há campo de trabalho, há diversas áreas que hoje demandam, por exemplo, no direito imobiliário, direito do trabalho, direito empresarial, diversas áreas que a pessoa pode se dedicar, mas o retorno financeiro não é imediato. Ela só tem que ter ciência que ela vai buscar um campo para atuar e ela vai crescendo ao longo do tempo para poder ter esse retorno. Mas espaço tem para todo mundo e concurso tem milhares de vagas de concurso todos os anos. Isso. E o campo, né, por ser tão amplo, igual você está falando, às vezes as pessoas tendem, e a gente tem visto muitos relatos de pessoas que sempre querem ir para o mesmo lado que está todo mundo indo. E muitas vezes a pessoa precisa arriscar, precisa inovar, precisa, né, tentar descobrir qual área também que tem mais a ver com ela, com o perfil dela, como que ela vai poder agregar, né, mais na vida das pessoas, ajudar o seu cliente, contribuir de uma forma assertiva. E aí você falou várias áreas, e também direito internacional, tem. Não, é uma infinidade de campo que as pessoas têm que tentar se achar. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu atuo na área de direito de família e sucessões. E aí, com isso, surgiram demandas com relação a direito imobiliário. Às vezes a pessoa tinha um imóvel e aí não estava registrado, porque ela tem que registrar no cartório de registro de imóveis. Com isso, eu fiz uma outra especialização de direito imobiliário e negócios imobiliários. E surgiu o problema depois lá no cartório. Aí eu fiz uma outra pós-graduação de direito notarial e registral, que é o que lida lá com o cartório de registro de imóveis, com o registro do documento. E as pessoas normalmente elas se esquecem que com o passar do tempo outras demandas vão surgindo. Então por isso que eu falei da constância do estudo que seria importante. Essa é uma área que a maioria das pessoas formam e tem uma experiência prática dentro dos núcleos de prática jurídica da faculdade no direito de família. São aquelas pessoas carentes que às vezes procuram a defensoria pública, não conseguem atendimento lá e o núcleo de prática faz esse atendimento. Então todo mundo começa advogando achando que sabe advogar na área de direito de família. Mas pelo nível de complexidade dos casos, às vezes vão vendo que não é assim. E esse é o cliente que dá um retorno melhor financeiro, porque às vezes ele tem um patrimônio vultuoso envolvido, ele não quer grande exposição, porque dependendo do tipo da demanda, vai gerar além do prejuízo moral, um prejuízo financeiro para as partes envolvidas. Então, esse cliente ele vai te dar um retorno financeiro, mas aquele conhecimento que é básico, que foi dado na faculdade, não é suficiente. Então, a pessoa precisa buscar esses novos conhecimentos, mesmo nas áreas mais tradicionais do direito, para poder inovar, né, na condição profissional. Fernanda, e quais são as perspectivas futuras de trabalho dentro do direito? Para começar a falar do futuro, eu vou falar um pouquinho do passado. Depois que o aluno faz o curso do direito, ele vai ter que prestar uma prova, que é a prova da OAB, e sendo aprovado, ele se torna advogado. Não necessariamente todos vão fazer, igual eu falei, tem carreiras jurídicas, né, os concursos públicos, algumas não exigem que seja advogado, então ele escolhe a área. A prova da OAB é um outro vestibular, né, para quem está nesse momento agora, é uma outra prova, e aí ele tem a prova da primeira etapa, que é uma prova fechada, e depois uma prova aberta, que ele faz uma petição e responde mais 4 questões. É uma prova aberta, então isso demanda um esforço da pessoa que, às vezes, durante a faculdade, ela não se preparou tão adequadamente para isso. E quando você vai fazer a prova da segunda etapa, você escolhe uma área. Direito civil, direito do trabalho, penal, são 7 ou 8 áreas diferentes. Você vai ter que advogar nessa área que você fez a prova da segunda etapa? Não. Às vezes é só aquela afinidade mesmo que você tenha com a disciplina para estudar, para fazer a prova. Pronto, fez a prova, foi aprovado, recebeu sua carteira de ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, e junto um boleto da anuidade. Já começa por aí a dificuldade, gente. Às vezes, durante a faculdade, você conseguiu fazer um estágio remunerado, conseguiu juntar um dinheirinho ali para poder custear essas coisas. Quem não conseguiu já tem que começar a pensar nisso logo no final da faculdade, porque
junto com a formatura vem os boletos, a realidade bate na porta. Mas com o passar do tempo, vão surgindo oportunidades. Então, quando você está na faculdade, além daquela rede de contatos com possíveis clientes, você faz contatos com seus colegas. Eu, por exemplo, não advogo na área penal nem na área trabalhista, que são as áreas assim. Quando você pensa no direito, você pensa logo direito, às vezes direito de família, né? Essas questões assim. E direito penal, que é um acidente, um homicídio, ninguém está livre de acontecer isso, né? Um acidente de trânsito e precisa de um advogado na área criminal, ou uma ação trabalhista, seja um empregado doméstico, um funcionário da empresa, né? Essas são as áreas mais tradicionais, mas eu não advogo nessas áreas. Então, o que eu fiz ao longo desses anos? Fui fazendo parceria com colegas de trabalho. E essa é uma possibilidade para o futuro, né? Além do advogado ele se preparar para atender o cliente e ter um escritório com a documentação em dia. Hoje, por exemplo, essas tecnologias permitem que eu pegue a assinatura do cliente virtualmente, ele não precisa ir lá presencialmente, eu faço o atendimento dele virtual via essas plataformas que existem hoje, faço atendimento virtual, mando para ele a procuração, ele assina virtualmente, a audiência que vai acontecer com o juiz também se dá de forma virtual. Então, não necessariamente eu preciso estar frente a frente com o cliente. E antigamente o processo, eram as folhinhas assim, uma em cima da outra. Hoje o processo também é eletrônico. Então, eu conheço advogados que têm processos no país inteiro. Eu posso estar aqui, advogar lá no Acre, advogar lá no Rio Grande do Sul. O advogado do futuro, ele precisa manejar tecnologias, porque você pode ter uma vasta clientela, mas você tem que saber organizar esses documentos, porque é muita responsabilidade. Assim como o médico lida com a vida da pessoa, com as dores da pessoa, um advogado ele lida com diversas dores da pessoa. Para o advogado, às vezes é só mais um processo, mas às vezes para a pessoa que está buscando o judiciário é o processo da vida dela. Às vezes é um acerto trabalhista de uma pessoa que ficou 15 anos na empresa. Às vezes é um divórcio de um casamento que foi desfeito depois de 10 ou depois de 20 anos, não importa o tempo, mas a pessoa tinha uma justa expectativa daquele momento e se frustrou, e isso gera muitas dores. Então, o advogado ele tem que estar aliado a outros saberes. Eu, atualmente, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação em mediação. A mediação, ela envolve saber comunicar adequadamente para poder tentar chegar num consenso entre as partes. As partes vão construir a resposta que ela quer para o processo, as respostas, né? Às vezes é mais de uma. E o profissional do futuro, ele vai passar por isso. Ele vai ter que saber lidar com essas dores e encaminhar para que isso tenha o fim máximo do direito, que é a pacificação social. Então, a pessoa ela tem que saber conciliar e, além de tudo, juntar isso a ganhar dinheiro, que é o objetivo de qualquer profissional, né? Além de ajudar a sociedade, se ajudar para que ele possa se manter e ser uma pessoa realizada. Isso aí. E se você pudesse deixar um recado aqui para todas as pessoas que pensam em fazer direito, que têm essa vontade, qual o recado seria, Fernanda? Façam. O direito é encantador, mesmo para pessoas que vão trabalhar em outras áreas. No primeiro ano, no primeiro período, como eu falei, às vezes é um pouco difícil essa parte mais teórica, mas é encantador. O direito ele traz diversas perspectivas, tanto profissionais quanto pessoais. Você conhecer a legislação do seu país, saber pelo menos minimamente aquilo que é seu direito, aquilo que é seu dever, como proceder em diversos casos, é essencial. E, além disso, para quem quer se dedicar depois, no futuro, à carreira, principalmente a carreira do advogado, busque conhecer, né, das mais diversas áreas. Às vezes, o primo do vizinho é advogado, você vai lá e conhece o escritório dele. O amigo do futebol é juiz, você vai lá e passa a saber, conversa um pouquinho com ele, pede o intermédio de outras pessoas, conheçam a profissão e, com certeza, você vai ter uma decisão mais firme, mais sólida e que vai levar a essa realização profissional e pessoal.
Ah, que ótimo. Fernanda, queria te agradecer, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, nesse momento importante na vida de tantos jovens, que é o momento da escolha. Então, queria te agradecer, foi um prazer te receber, obrigada por ter contribuído com esse momento aqui no podcast. Patrícia, eu que te agradeço pelo convite. Para mim é um prazer falar da minha área de formação e ainda mais sabendo que de alguma forma posso contribuir para que alguém se decida por essa carreira. E me coloco à disposição. O podcast vai para o YouTube, às vezes alguém deixa um comentário lá, querendo entrar em contato, eu estou à disposição para poder trocar uma ideia e tentar auxiliá-los nesse processo. Que ótimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo podcast.